Glória a Deus, aleluia. Te saúdo nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Essa tarde estou aqui para poder pregar uma palavra de salvação. E que nessa tarde o Senhor Jesus abençoe cada um que está nos ouvindo, cada um que se encontra nessa praça, nessa tarde, que o Senhor Jesus abençoe. E nessa tarde estou aqui para trazer uma palavra para a nossa vida, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna, aonde a palavra do Senhor vai falar em Êxodo 12, vai falar sobre a Páscoa do Senhor, onde a palavra do Senhor vai dizer do versículo 21 ao versículo adiante, que diz: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de osso e sopor, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta. Suas obreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras passarás o Senhor aquela porta, e não permitirás que destruidor que entre na vossa casa para os ferir. A palavra do Senhor nessa tarde nos relata sobre a primeira Páscoa ali, quando foi constituída para libertar o povo ali do Egito. O Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo. E quando o Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo que estava sendo escravizado, a palavra do Senhor diz que Moisés ele fez vários sinais através do Senhor, através do mandado do Senhor. Mas para Moisés libertar o povo foi através do sangue do Cordeiro. Por que através do sangue do Cordeiro? Porque aquele sangue ali onde o Senhor diz para que Moisés sacrificasse aquele Cordeiro. E a palavra diz que ali foi ordenado a Moisés, e Moisés passou para o povo, falou: Moisés, fala para o povo sacrificar o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta, para que essa noite, Moisés, o espírito na mortandade passará sobre o Egito. E a casa que não tem o sangue no umbral da porta, entrará o espírito da morte sobre aquela casa, aquela família. E a palavra do Senhor vai dizer que assim Moisés passou a ordenância da Páscoa para o povo de Israel. Meu amado, eu quero falar para ti nessa tarde. Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor em João 1, versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer que ali estava João, e João apresenta Jesus, e João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele veio como esse cordeiro, aonde estava simbolizando ali no Egito, que o sangue do cordeiro foi passado sobre o umbral da porta, e o espírito da mortandade não entrou naquelas casas, e ali não teve morte na casa onde tinha o sangue no umbral da porta. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, ele foi colocado no madeiro. A palavra diz que Jesus ele foi crucificado. E assim que Jesus ele foi crucificado, a palavra diz que Jesus ele foi levado ao madeiro, e ali Jesus ele derramou até a sua última gota de sangue pela humanidade. E Jesus derramando a sua última gota de sangue pela humanidade, a palavra
Jesus, ele é o Cordeiro Pascual, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado pela humanidade. Meu amado, deixa eu te falar algo nessa tarde. É o sangue do Cordeiro que salva, cura e liberta o homem, porque a palavra diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício do Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então não adianta nós correr os quatro cantos dessa terra e nós não se achegar, não crer no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Hoje é Páscoa. Hoje nós temos visto que hoje é a data que o homem separou, que o homem marcou, para que comemorasse uma data chamada Páscoa. Mas a Páscoa, a gente vê que o sentido da Páscoa é um cordeiro que foi imolado, um cordeiro que foi morto, um cordeiro que foi crucificado, um cordeiro que pingou até a sua última gota de sangue, um cordeiro que foi colocado no madeiro, mas é um cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, um cordeiro que foi crucificado. Através do derramamento do seu sangue, nós somos salvos, através do sacrifício do cordeiro chamado Jesus Cristo, nós somos salvos. Então quem nos salva, quem nos liberta é o Cordeiro, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas o mundo, eu quero falar para ti nessa tarde, não é coelho, não é chocolate, mas é o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro. Então nós vivemos num mundo de engano, onde o povo é enganado porque lhe falta o conhecimento, porque quem salva é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro que foi emolado, foi derramado, e a palavra diz que ele foi desprezado. Jesus, ele morreu como um cordeiro mudo, meu amado. A sua salvação está em Cristo, a minha salvação é somente em Cristo, e Jesus, ele está voltando, meu amado. A palavra diz que Jesus, ele veio para aqueles que eram seu, e os seus desprezaram. E nós temos visto, depois de mais de 2000 anos, o Cristo, Cordeiro de Deus, sendo desprezado. Mais uma vez o Cordeiro de Deus sendo desprezado. Quem salva, cura, liberta é o Cordeiro. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que foi emolado. Ele derramou o seu sangue para salvar a humanidade. E Jesus, ele prometeu que ele iria preparar uma morada. Jesus, ele prometeu: olha, eu estou indo preparar uma morada, mas quando eu for preparar essa morada, quando eu for, voltarei, eu virei outra vez, para onde eu estiver, esteja vós também. Então o Cordeiro de Deus, o Cristo, ele já veio, o Filho de Deus. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o Filho dele. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu único Filho para morrer pela humanidade. Jesus, ele enviou o Filho dele como um cordeiro para morrer pela humanidade. Então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo, ele tem sido rejeitado, ele tem sido tirado do centro, do foco. E nessa tarde eu falo para ti, meu querido, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Nós vemos que Moisés não foi os sinais, nós vemos que Moisés, ele fez vários sinais. Através de Moisés foi dado vários sinais no Egito, mas não foi através desses sinais que o povo foi liberto das suas... Não, foi através do sangue do Cordeiro, que não permitiu que entrasse o espírito da mortandade. Então Cristo Jesus, o Senhor, o Criador, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cristo que derramou o teu sangue, é o Cristo que se sacrificou, é o Cristo Salvador da humanidade. Talvez nesse dia
Você comemorou a Páscoa, talvez nesse dia você comemorou, você comeu chocolate, você teve um pernil, você se alegrou, mas você não parou para meditar o que significa a ressurreição. É a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia ele ressurgiu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o Cordeiro de Deus, ele não permaneceu morto, ele não permaneceu dentro da sepultura. O Cordeiro de Deus não permaneceu para apodrecer como outro homem apodreceu, mas o Cordeiro de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele sendo ressuscitado, ele foi elevado aos céus, e a palavra diz que ele foi elevado aos céus, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado perante ao Pai, e a palavra diz que ele voltará, e a palavra diz, meu amado, que virá a ira do Cordeiro. Por que virá a ira do Cordeiro? Porque o Cordeiro de Deus, ele é rejeitado pela humanidade, o Cordeiro de Deus é esquecido pela criatura. Meu amado, a palavra diz que o Cordeiro, ele vai abrir os selos, meu amado, no Apocalipse. E eu falo para ti nessa tarde, eu falo para ti como João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que foi para o madeiro, é o sangue do Cordeiro que purifica o pecado do homem, é o sangue do Cordeiro que tem a salvação para a humanidade. Então nessa tarde, meu amado, nesse momento, você que está me ouvindo e você ainda não entendeu qual o significado da Páscoa, qual o significado desse dia que é tão especial. Nesse dia, meu amado, é dia de se alegrar, é o dia de você olhar, é o dia de você pensar, é o dia de você olhar para o Cordeiro. A ressurreição é a libertação daqueles que estavam cativos, é a libertação daqueles que estavam em trevas, é a libertação daqueles que eram escravos do pecado. É através do sangue do Cordeiro, é através do crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É através de Jesus Cristo. Então que nessa tarde você se achegue, ao Cordeiro de Deus. Todo ano tem essa data, todo ano tem essa festividade. Mas de nada adianta todo ano se nós não temos um entendimento, que foi o sangue do Cordeiro que foi derramado pela minha e pela sua vida. É o sangue do Cordeiro que foi derramado para redimir o meu e o seu pecado. Foi o sangue do Cordeiro que desceu, meu amado. O sangue do Cordeiro desceu sobre o Calvário. O sangue do Cordeiro desceu sobre aquele madeiro para salvar toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Há uma eternidade esperando o homem, há uma eternidade esperando a sua alma, há uma eternidade esperando a minha e a sua alma. A palavra do Senhor diz para mim e para ti nessa tarde, Daniel 12, versículo 2, a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Então há uma vida eterna esperando o homem, há uma eternidade esperando o homem. Isso aqui é passageiro, isso aqui é algo momentâneo, isso aqui é algo que está acabando. Mas tem uma eternidade esperando a minha e a sua alma. E nós podemos escolher essa eternidade, meu amado. Nós podemos escolher essa eternidade em vida. É em vida que nós escolhemos essa eternidade, em vida. Mas como escolher a eternidade, a vida eterna? Jesus falou: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem
não crê será condenado. Então a salvação, a vida eterna está em crer no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas a condenação está em não crer no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, meu amado, nessa tarde, que você possa refletir nessa mensagem, que você possa crer nessa palavra, que você possa crer no Cordeiro de Deus, que você possa se achegar ao Salvador, porque não há outra oportunidade, não há outra oportunidade de salvação, a não ser crer no Cordeiro de Deus, crer no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E, meu amado, isso aqui está passando, o momento está chegando, a trombeta ela vai soar, meu amado, os sinais da vinda de Jesus está aí, os sinais dos quatro cantos da terra está somando, está gritando que Jesus ele está voltando, os sinais estão anunciando a sua vinda, os sinais estão anunciando que ele está voltando, mas ele não está voltando mais para morrer pela humanidade, ele não está voltando para ser sacrificado mais uma vez, mas ele está voltando para julgar todo aquele que não crê em Cristo Jesus, porque a palavra diz que não há nenhuma condenação para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda conforme os prazeres dessa vida, mas conforme a vontade de Deus, conforme a tua palavra que salva, cura e liberta. Então nessa tarde que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, você possa permitir Jesus transformar a sua vida, que você possa permitir Jesus Cristo transformar a sua vida nessa tarde, porque é somente o Cordeiro de Deus, é somente Jesus Cristo que pode transformar, mudar a vida do homem. Que nessa tarde o Senhor Jesus, Ele te abençoe, Ele te guarde, você possa entender que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa tarde eu oro mais uma vez. Pai amado, eu oro sobre essa palavra, Espírito Santo de Deus, onde João apresenta como Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Pai amado, que vidas venham a ser alcançadas e venham entender que verdadeiramente é o Senhor que é o Salvador, que vidas verdadeiramente venham entender que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que vidas venham a ser alcançadas em nome de Jesus. Eu oro nessa tarde e te entrego cada vida, cada alma, cada família, cada lar, que o Senhor possa alcançar em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, te peço e te entrego, Pai, nessa tarde, cada vida, cada lar e cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém.